Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos. Uma manhã especial aqui de domingo, aonde o Senhor nos dá essa oportunidade de juntos clamar, buscar, adorar, dizer: Senhor, eu vim para servir. Temos que aproveitar mais momentos como esses diante de Deus, dizendo para Ele o seguinte: Senhor, eu estou em Tua presença não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu vim por aquilo que o Senhor é. Eu vim porque Tu és Senhor. Ainda que alguns digam que é tempo perdido, porque quando a pecadora entrou na casa de Simão, e ela derramou aos pés do Senhor Jesus aquele bálsamo, aquele perfume precioso, os próprios que andavam com Jesus diziam o seguinte: olha que desperdício, olha que desperdício, poderia aproveitar de uma forma melhor. E Jesus olhou e disse o que? Deixai-a, deixa ela. Jesus sabia quem ela era, sabia, a origem, como caminhava, mas permitiu que ela se aproximasse. Por quê? Porque ela não foi ali para receber algo de Cristo, uma cura, uma libertação. Não, ela foi ali apenas para adorar. Não é errado, gente, chegarmos diante do Senhor Deus e apresentar o que nós precisamos, porque se Deus não fizer por nós, quem fará? Se o Senhor não fizer por mim e por você, se o Senhor não nos socorrer, quem nos socorrerá? Mas precisamos aproveitar momentos como esses para chegar diante dele e dizer: Senhor, eu venho a Ti simplesmente porque Tu és Deus. Eu quero adorar Teu nome. Eu quero me prostrar aqui, me derramar e declarar que eu Te amo, Senhor. A missão da igreja, quando a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores, Ele está dizendo isso, que nós podemos nos aproximar para adorar, exaltar o nome do Senhor, e o Senhor estará presente. O Senhor operará os teus sinais. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor Deus, irmãos. Eu espero que Deus tenha esse acesso ao seu coração, ao seu entendimento, porque a forma correta de adorar a Deus é de todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Então, corpo, alma e espírito precisam ser colocados no critério quando nós vamos adorar de corpo, alma e espírito. Isso é entregar-se completamente a Deus. Eu estou com uma mensagem aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu trouxe a sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo de número 4. Eu acredito que Deus vai falar com você hoje. Lá no fundo, se eu continuar falando assim, você me ouve bem? Consegue entender o que eu estou falando? Então ok. 1 de Pedro, capítulo 4. O nosso versículo é o 12. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Assim diz o Senhor: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Vejam isso, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Já enfrentou provas difíceis? Situações complicadas? E qual foi a sua reação diante destas provas? Você entendeu como sendo uma prova? Ou você olhou como mais um problema, apenas mais uma adversidade, algo mais que se levantou, só para te impedir de caminhar? O Senhor está dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Às vezes não estamos preparados para um momento, irmãos,
de crise ou de adversidade. E aí, quando coisas assim acontecem, murmuramos, reclamamos, né? Não temos a fé aperfeiçoada ainda. E o que, irmãos? Nos esquecemos o que Paulo nos ensina na mesma carta, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam o Senhor. Você quer fazer com que preste atenção, coloca Romanos 8, 28 para mim. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, irmãos. Você vai transformar a maldição em bênção rapidinho. Você vai aprender a arma para transformar a maldição em bênção. Até situações ruins você vai ter grande vitória e sucesso. Tá? Preste atenção. Ele diz o quê? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o daqueles que amam a... Então preste atenção. Primeiro interpretação, depois revelação. Interpretação. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a... Então as coisas, todas elas vão contribuir para o bem, se eu continuar o quê? Amando a Deus. Eu posso estar enfrentando a maior adversidade, irmãos, da minha vida. Coisa que, puxa, nunca imaginei que por isso eu passaria. Mas aí o que eu preciso fazer para que aquilo torne-se em bênção, para que aquilo torne-se em algo favorável? Eu preciso continuar amando a Deus. E aonde está a revelação? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Então, para que eu faça com que todas as coisas, sabe, mesmo as mais difíceis, as situações mais amargas, aquelas que se você pudesse escolher, você não passaria por elas, você desviaria o caminho, se você soubesse o que aconteceria, você tomaria um outro rumo, mesmo estas coisas mais amargas, para que isso contribua para o nosso bem, para o nosso sucesso, nós não podemos esquecer dos mandamentos do Senhor. Em meio a tantas adversidades e lutas, o que eu preciso ter no coração? O mandamento, a palavra, o ensinamento. Porque sem o ensinamento, sem o mandamento, eu não tenho como amar a Deus. A pessoa pode até demonstrar um certo tipo de amor, só que o amor verdadeiro vem no conhecimento. Quem tem o meu mandamento, recebeu o mandamento, recebeu o conhecimento, ele tem um amor verdadeiro. Quando não, ele tem apenas o que, gente? Um apego, um carinho, coisas que são o que? Passageira. É passageiro. O amor permanece. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então o amor verdadeiro não acaba. O amor verdadeiro não. E principalmente pelo Senhor. Que quando o mandamento vem, o ensinamento vem, nós temos o quê? O mandamento que Deus te dá é a condição que você precisa para transformar a maldição em bênção. Então guarde em seu coração, ame a palavra, você estará amando a Deus. Se estiver amando a Deus, mesmo a situação mais difícil vai contribuir para o seu bem. Compreenderam isso? Sim ou não? Então, às vezes o que nós fazemos? Estranhamos a prova, estranhamos as situações adversas, estranhamos, puxa, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Por quê? E Deus está dizendo, olha, não estranha não fique desta maneira, todas as coisas vão cooperar para o bem. Olha o testemunho de Paulo na carta aos Filipenses, você está aí em 1 Pedro, Filipenses capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Olha o que Paulo disse aqui, irmãos, no versículo de número 12. Aos Filipenses, capítulo 1, verso 12.
Diz aqui, olha: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo está dizendo, gente, preste atenção, as coisas que me aconteceram. O que aconteceu com Paulo, irmãos? Qual foram os maiores acontecimentos com Paulo? Foram os milagres que o Senhor, as maravilhas que Deus fez através das suas mãos, ou suas prisões, cadeias e açoites, naufrágios? Sabe? Ele está dizendo aqui, irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, quando ele dava o testemunho das suas lutas, quando ele dava o testemunho dos naufrágios, dos açoites, das dificuldades pelas quais passava, quando ele dizia, eu sei ter em abundância, eu sei ter escassez, eu sei viver com muito e sei ter pouco, quando ele dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, contando o seu testemunho, isso contribuía para maior proveito do Evangelho. Então eu estava dizendo para as pessoas que tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, não é para mim vergonha, e não é situação também para me apavorar, porque contribuíram para o bem. Quando ele falava para as pessoas, olha o versículo 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todos da guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem o quê? Sem temor, sem medo. Depois que você passa, gente, pela crise, que você passa pela luta, entende que aquilo não foi para te destruir. Entende que aquilo não foi para te, sabe, para te humilhar, para te fazer passar vergonha, para fazer você se sentir mal. Aquilo não foi para isso. Que Deus permitiu situações semelhantes para quê? Para te fortalecer. Para te fortalecer, para lhe dar testemunho, para que você, irmãos, pudesse fortalecer a outros que talvez estejam passando pela mesma situação que você passou. Tudo há um propósito, tudo há, irmãos, algo preparado por Deus. A verdade é que o justo nunca fica desamparado. O justo não fica sem ter, sabe, a manifestação do poder e dos cuidados de Deus. Tem situação que Deus permite, mas não é para te destruir. Eu vou te mostrar até onde Deus permite que as coisas aconteçam, mas não é para te destruir. Nenhuma das permissões do Senhor são para lhe destruir. Se você observar, por exemplo, o caso de Ezequias, o rei, você conhece bem a história lá, Isaías 38 fala, nós temos o rei Ezequias. Deus já percebeu, já sabia que a comunhão do Ezequias não era a mesma com ele. Deus já percebeu que o Ezequias já não tinha mais o mesmo cuidado, o mesmo zelo com as coisas. O Senhor manda o profeta Isaías dizer o quê? Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando Ezequias ouve aquela palavra, ele começa o quê, irmãos? Trazer à memória a sua comunhão com Deus. Aí ele faz uma oração, dizendo, Senhor, lembra-te que eu andei em tua presença. Isso está no passado. E que fiz o que era reto. Então ele já havia andado e já havia feito, mas era coisa que ele já não fazia naquele período, naquele momento. Ele já não estava fazendo mais. Aí ele chora muito, irmãos, chora muitíssimo. Vem o Senhor Deus e diz a Isaías, Isaías, volta e dize a meu servo Ezequias, que ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te acrescentarei 15 anos, te sararei e te livrarei das mãos do exército do rei da Síria. Mas se você observar a história, Ezequias tinha vencido essa batalha contra o rei da Síria. Só que o que Ezequias não sabia é que eles estavam se reorganizando com reforços para voltar novamente.
Ou seja, a próxima batalha seria ainda maior. E o Ezequias estava pronto para ela? Na situação que ele estava, não estaria pronto. Resultado, ele perderia. Então o que aconteceu, irmãos? Ezequias foi atingido. Ezequias foi atingido por algo. Algo aconteceu. Às vezes, ouça o que eu vou te falar. O que é realidade e é duro, mas Deus precisa trabalhar. Às vezes, Deus permite que você seja ferido, para que você não seja destruído. Às vezes Deus permite que sejamos feridos, para não sermos destruídos. Porque quando a pessoa, sabe, ela é acometida de alguma situação, logo ela começa a pensar, peraí, o que está acontecendo? O que é que está havendo? E quando ela recebe uma palavra, como no caso do Ezequias, ela começa a meditar. O Ezequias, quando recebeu aquela sentença, porque a palavra que foi para Ezequias foi uma sentença, e se ele não tomasse, irmãos, uma direção, o que aconteceria com ele? Morreria ou não morreria da enfermidade? Morreria. Se ele não assumisse uma posição, se ele não voltasse o seu rosto à parede, se ele não orasse, se ele não chorasse, representando que havia se arrependido da condição espiritual em que ele estava, ele morreria daquela enfermidade. Sabe? Aí, veja, ele se arrepende, ele busca, ele fala com o Senhor, ele se apresenta, e Deus lhe dá a cura, 15 anos de vida, e a vitória sobre o inimigo que estava tramando contra ele. Porque Deus, quando fala comigo, com você hoje, Deus já nos viu daqui, irmãos, há vários dias, meses e anos. Eu canso de falar aqui, para onde nós estamos indo, de lá Deus já veio e conhece o caminho, porque Ele é princípio e Ele é fim, é alfa e ômega. Para onde estamos indo, Deus já conhece o caminho, porque de lá Ele veio. Por isso Ele diz, meu filho, passe por aqui, minha filha, anda nesse caminho, meu filho, faz desse jeito, olha, passa por esse lugar, haja desta maneira, porque fazendo assim, o Senhor nos traz o que, gente? Livramentos. Livramentos. Deus nos livra antes de situações acontecerem, a não ser que não demos. Se a pessoa não der ouvido, meu filho, não faça assim, não entra por esse caminho aí não, vai dar errado. Como o dito popular de hoje, né? Vai dar ruim. Não é assim que as pessoas falam, ó, vai dar ruim, mais ou menos assim. Não entre por esse caminho, não vá por aqui, não, assim não, esse aqui é o caminho, vai por aqui. Mas aí, irmãos, entra aquela coisa que somos tão independentes de Deus, e aí Deus permite às vezes que sejamos o quê? Feridos, para evitar de que sejamos destruídos. Por isso Pedro disse, você não pode estranhar a prova que vem sobre ti, não estranha não, porque o que você passa hoje vai te fazer uma pessoa mais forte amanhã, melhor amanhã, sabe? E aí então é preciso estar sempre atento às coisas que estão acontecendo, às coisas que surgem. Deus às vezes permite, irmãos, sejamos atingidos. Vamos ver alguém que foi atingido para não ser destruído, num caminho que Deus preparou, que era todo de vitória. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Do 1 ao 3. Diz o seguinte: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema,
porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Havendo, pois, Josué de Jericó, ou enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Preste atenção. Deus havia acabado de dar uma vitória enorme a Israel, onde os muros intransponíveis de Jericó, porque a cidade, a Bíblia diz que estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e nem saía. Deus faz o muro cair diante deles, depois que eles deram voltas na cidade. Eles entram, conquistam, mas Deus tinha dado um alerta: não toquem em nada que estiver dentro da cidade. O ouro e a prata vai para o tesouro do Senhor, mas o que é da cidade, o condenado, é anátema. Anátema quer dizer maldito. Não toquem, não mexam, não tirem nada para vocês, porque eram situações de coisas que eram consagradas aos ídolos daquele lugar. Era uma cidade que serviam vários deuses, cidade que sacrificavam seus filhos aos deuses, né? E aí então o Senhor falou: não mexe. Mas quando eles entraram, um homem chamado Acã, ele viu uma oportunidade, e ele pegou uma capa babilônica e alguns pesos, algumas moedas em ouro, e escondeu na sua bagagem, colocou debaixo da sua tenda. Ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém, entre aspas, porque nada está oculto aos olhos de... Quando eu e você entendermos que a nossa vitória depende da ação de Deus, nós vamos nos preocupar mais com os olhos do Senhor do que com os olhos das pessoas. Quando nós entendermos que Deus é que opera tudo em todos, e tanto querer quanto efetuar pertence a Ele. Quando nós percebermos que sem Ele nada podemos fazer, nós vamos nos preocupar muito mais com os olhares do Senhor do que com os olhares das pessoas. E aí, gente, o Acã fez isso, escondeu. Resultado, eles tinham uma batalha contra uma próxima cidade, o nome Ai, a cidade tão pequena quanto o nome. E eles tinham a tradição ou a estratégia de guerra do que? Enviar espias. Moisés fez isso antes de entrar na terra prometida com o povo. Josué foi um dos espias enviado por Moisés. E como um bom aprendiz, ele sempre enviava o que? Espias. Ele enviou espias a Jericó e agora envia espias a Ai. Os espias voltam e dizem o seguinte: Josué, não fadiga ali todo o povo, não. Ali, olha, uns 2.000, uns 3.000 homens, já será o suficiente. A cidade é tão pequena, a coisa é tão simplesinha, não deixa o pessoal descansando, manda lá uns 2.000 ou 3.000 homens. Olha o erro aí, irmãos, olha o erro. Porque mesmo que a coisa seja boa, seja fácil, simples, consulte ao Senhor. Consulte. Nós não sabemos as coisas que aconteceram, que os nossos olhos não viram, os olhos do Senhor veem. Sabe, o que os nossos olhos não puderam ver, os olhos do Senhor estão vendo. Então consulte. Josué só ouviu os espias, e logo que, gente, envia os homens para aquele lugar. Versículo 4 diz aqui, ó: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens,
os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles ali alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebraim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desarraigarão e o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Às vezes a nossa oração é semelhante à de Josué, sem saber o que está acontecendo, porque geralmente nós olhamos para Deus e falamos o que? Senhor, isso não podia acontecer. Isso não podia acontecer, isso não podia estar acontecendo. É a nossa oração. Meu Deus, eu saí do álcool, eu deixei as drogas, eu deixei a prostituição, e agora isso acontece comigo? Senhor, nós passamos por tantos lugares. Antes eu tivesse ficado do lado de lá do Jordão, tivesse me contentado em ficar onde fiquei. Agora viemos aqui, chegamos e aqui somos derrotados, aqui perdemos a batalha. Senhor, eu deixei isso, eu deixei o mundo, eu deixei as coisas do mundo, eu deixei todas essas situações, agora estou na presença do Senhor e isso me acontece, isso vem sobre mim. Irmãos, entenda que até em uma derrota que sofremos, Deus pode trazer algo para o nosso sucesso. O fato de você ter sido derrotado em uma situação não quer dizer que aquilo acabou de vez. Até uma derrota contribui às vezes para o nosso crescimento, para o nosso sucesso, se formos pessoas o quê? Perseverantes, se voltarmos a Deus novamente e começarmos a dizer: Senhor, o que está acontecendo? Josué fez isso. Puxa, Senhor, né? O que aconteceu? Por quê? Se nós ficássemos do lado de lá do Jordão, já tínhamos terra, nosso povo já tinha acampamento. Quando vencemos, né, os amorreus, quando vencemos os cananeus, grande parte do povo, além do Jordão, já foi assentado. Poderíamos ficar por lá. Alguns já tinham terra. Manassés já tinha terra. Por que nós precisamos passar para o outro lado do Jordão? Para chegar aqui e ser derrotado, para chegar aqui e perder? Deus permitiu que eles fossem o quê? Feridos. Deus permitiu que eles fossem feridos. Porque até uma derrota pode contribuir para o nosso sucesso, irmãos. Depende da maneira que você encara a situação. Depende da forma que você observa. Ou você crê que Deus é Deus de vitória e busca onde foi que aconteceu o erro, procura identificar, sabe, buscar do Senhor. Eu digo sempre o seguinte: se você tem alguma dúvida, pergunte ao Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos mostrará todas as coisas. Se tem alguma dúvida, pergunte ao Espírito Santo de Deus. Ele te mostra tudo. Ele te mostra tudo. Ele te revela tudo. Espírito Santo de Deus, o que houve, o que está acontecendo, Ele te mostra. Ele vai te mostrar toda a verdade, vai te ensinar toda a verdade. É o Espírito do Senhor que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Deus. É o Espírito do Senhor que convence, que mostra. Então, se tem algum problema, pergunte ao Espírito Santo, vá diante dele e diga: Senhor,
Senhor Espírito Santo, mostra-me. Mostra-me. E Ele mostra tudo, gente. Ele revela tudo. Tudo fica claro. Eles foram feridos. E o Josué agora faz o quê? A sua oração, derramando o seu clamor diante do Senhor. No versículo 10 está escrito: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas de diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. 13, ele diz: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Veja, se eu carrego algo que Deus condena, Deus não poderá ser comigo. Se carregamos algo que Deus condena, Deus não poderá ser conosco. Pergunte a Deus, ao Espírito do Senhor: tem algo em mim, Senhor, que o Senhor condena? Às vezes Deus já deu 1 livramento, 2 livramentos, 3 livramentos, 4 livramentos, nós não estamos entendendo. Algumas situações aconteceram e você veio e contou até o testemunho: Deus me deu um livramento, Deus me deu um livramento, Deus me deu um livramento. Mas as coisas não param de acontecer, irmãos. Ou seja, Deus está tentando demonstrar algo, Deus está tentando abrir os teus olhos, e nós não estamos querendo ver. Pergunte a Deus: Senhor, tem algo em mim que o Senhor condena? Tem algo em mim que não lhe agrada? Porque se tiver algo em nós que Deus condena, Ele não pode ser conosco, irmãos. Ele foi claro a Josué: eu não serei mais convosco, enquanto você não tirar aí o anátema. Enquanto você não tirar aí aquilo que eu disse que não deveria ter. Israel pecou, escondeu até debaixo da sua bagagem. Sabe? Então, olha o que o Acã fez. E por isso pecou, toda a congregação pagou um preço. Toda a congregação, ela acaba pagando um preço. As pessoas à nossa volta, porque você é o homem de Deus, meu irmão, a senhora é a mulher de Deus, minha irmã. Ah, mas ele, pois é, talvez ele não conhece. Eu não posso cobrar de quem não conhece, irmãos, o que Deus está pedindo para mim. Aliás, o que eu estava preparando para pregar hoje era mais ou menos isso, que Paulo diz na carta aos Romanos, o que? Capítulo 15: vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos. Sabe? Que eu não sou forte quando eu oro e o enfermo é curado. Eu não sou forte quando eu oro e o demônio é expulso. Eu sou forte quando eu suporto a fraqueza daquele que é fraco. A maior demonstração de poder do homem e da mulher de Deus é a sua capacidade de suportar a fraqueza dos fracos. A maior demonstração de poder. Porque se você olhar o ministério do Senhor Jesus, você vai pensar: qual foi a maior prova do poder? Qual a maior manifestação de poder do Senhor Jesus? Ah, ressuscitou o morto. Ah, curou o enfermo. Não. Foi suportar aquela turma que ele escolheu, até esse povo estar pronto. Sabe? Suportar discípulos, por exemplo, como você trata hoje João, discípulo do amor, do amor. Mas quando ele chegou, irmãos, lá em Samaria, para preparar o lugar da ceia para Jesus,
E o pessoal não recebeu, falou: aqui se Jesus não vai fazer ceia nenhuma. Ele voltou junto com Pedro, e o que o João falou? Senhor, queres que nós oremos para descer fogo do céu e consumir todo esse povo aí? Consumir toda essa cidade aí? Jesus falou: o que é isso, gente? De que espírito vocês são? Vocês não sabem de que espírito sois? Sabe? Então quer dizer, a maior demonstração de poder de Jesus não foi, gente, expulsar o demônio, curar o enfermo, ressuscitar o morto. Foi suportar essa turma até que eles estivessem o quê? Prontos. Vós que sois fortes, deveis suportar a debilidade dos fracos. Então eu não posso cobrar de uma pessoa que não conhece aquilo que eu sei. Eu não posso exigir que ela seja aquilo que eu sou, até porque ela não tem a fé que eu tenho. E tem coisas que Deus cobra de você que Ele não cobra de outro. A Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais será o quê? Então nós somos cobrados na medida que recebemos. Somos cobrados na medida que o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Tá? E aqui então, gente, nós temos que ter esse cuidado, para nós não carregarmos o que é anátema, porque senão Deus não poderá ser conosco. Já perguntou isso a Deus? Senhor, tem alguma coisa em mim que o Senhor condena? Você pode perceber que às vezes nós não temos essa preocupação. Não temos. É um hábito, uma atitude, um jeito de falar, uma forma de ser. Ah, mas o meu jeito é assim. Mas se Deus não for a favor desse seu jeito de ser? Ah, porque eu sou assim mesmo. Mas se Deus não se agrada disso? Tem algo em mim, Senhor, que o Senhor condena? Tem algo em mim que não te agrada? Temos que perguntar. Porque estamos indo para as batalhas, vamos precisar da bênção de Deus, sim ou não? Vamos precisar da manifestação do poder de Deus. Aí podemos estar enganados, como Josué desce certo da vitória. Já passou por situação assim, que você estava certo da vitória? Não, já deu tudo certo, e você até andou pela fé, já deu tudo certo, pastor, já deu tudo certo. E o pastor olhar e falar: então tudo bem, vai. Aí a pessoa voltar e falar: puxa, estava tudo certinho, estava tudo correto, estava tudo perfeito, estava tudo para dar certo, eu não sei o que aconteceu. Às vezes tem uma capa babilônica escondida aí, tem umas moedas de ouro aí lá de Jericó escondida aí, tem coisas consagradas a outros deuses aí escondidas. Você lembra-se quando nós falamos da libertação do homem de Gadar, o endemoniado gadareno, que eu expliquei a situação dos porcos? Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Que as pessoas falam: não, porque pastor, porque o porco é amaldiçoado, a carne de porco tem demônio. Não, nada disso não. Porque naquela região de Gadar, eles aderiram a uma religião grego-romana, onde sacrificavam animais a um deus da mitologia grega, cujo nome era Zeus. E dentre os animais que eles sacrificavam, um deles era o porco. E o porco para aquele povo era animal sagrado. Pode ver que naquela região de Gadar, o que o povo trabalhava, sabe com o que era? Com porcos. Porque era o que dava dinheiro, era o que o povo comprava para o sacrifício, era sagrado. Quando o demônio fala: manda-nos para aqueles porcos, ele está dizendo: nós não vamos sair dessa região, nós vamos ficar agarrados naquilo que para esse povo é o que? Sagrado. Ou seja, tem um comportamento que a pessoa ela tem, um comportamento que ela sabe, a maneira que ela age, que para a pessoa pode ser o que? Sagrado. Ela não abre mão disso para nada. E é ali que muitas vezes o inimigo está se segurando. É ali que está o que, irmãos? O anátema.
Por isso que ora, sai mal em nome de Jesus. Está lá o mal do mesmo jeito. Vai embora em nome de Jesus. Não sai, está da mesma maneira. Porque, irmão, parece que é sagrado para a pessoa. Não abre mão daquilo. Então a escolha dos demônios de irem para os porcos estão mostrando o quê? Nós vamos ficar presos naquilo que é sagrado para a pessoa. Ou ela abre mão desses porcos, ou nós vamos o quê? Continuar nesta região e nesse lugar. Por isso eu tenho que perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo em mim que não te agrada? Tem algo em mim que o Senhor condena? Porque nós precisamos vencer, gente. E só vence aquele cujo Deus é com ele. Só vence a pessoa que Deus é com ela. Não se engane e dizer: Deus é comigo. Sim, eu tenho que crer que Deus é comigo, mas eu tenho que dar a Deus, sabe, a liberdade para que Ele seja comigo. E Deus falou ao povo aqui: se vocês continuarem com o anátema, eu não vou ser com vocês. Compreenderam isso, sim ou não, irmãos? Então continua, versículo 14, estamos terminando. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casa, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. A tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, o homem por homem foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, da tribo de Judá. 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata o quê? Debaixo dela. Alguns não terão esse tempo. Olha o Acã. O Josué falou: primeiro Deus vai chamar por tribo, a tribo depois por casa, da casa depois por família, da família depois homem por homem. O Acã sabia o que ele tinha feito? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Aí o que acontece? Vai lá, o Senhor indica quem? A tribo de Judá. O Acã está vendo? Bom, igual a tribo de Judá, tem muita gente nessa tribo aqui. Essa tribo aqui nessa época devia ter uns 70 mil, 80 mil homens, pessoas, né? Se não tivesse mais um pouquinho. Nunca vai chegar a mim. Depois da tribo de Judá, pegou, irmãos, um clã. Deu uma funilada. Não, mas o nosso clã tem muita gente, tem muito chefe de família, tem muitas pessoas. Dali depois do clã chega quem? O avô e a família do avô de Acã, família do pai do Acã. E o Acã está vendo o negócio o quê? Afunilar. Daqui a pouco chega em quem? Acã. Fala, Acã, o que você fez? Não, é verdade. Eu peguei mesmo. Deus falou que não era para pegar, eu peguei. E escondi. Está lá na minha tenda. Tudo escondi.
escondidinho na minha tenda. Meu irmão, se ele fosse lá na Babilônia e pegasse, antes do povo ir para Ai, Josué, peraí, Josué. Aqui, estou devolvendo, entendeu? Estou devolvendo, me arrependi, não quero isso não. Acã, que doideira é essa? Rapaz, ele pegaria aquela coisa, jogava fora, iam para Ai e teriam o quê? Vitória. Mas o Acã não quis abrir mão daquilo que ele pegou. Sabe qual é o problema nosso? Não é errar. Deus sabe que nós somos passivos de erro. O problema nosso não é falhar. Deus sabe que erramos e sabe que somos passivos e que podemos errar. O problema nosso é não abrir mão do que é errado. O problema nosso é, irmão, segurar o que é errado. Por quê? Porque às vezes é lucrativo. No caso do Acã era lucrativo. No caso de muitos é o que, irmãos? Prazeroso. É prazeroso. Sim. E o que eu vou lhe dizer aqui, agora, alguns podem até falar: puxa, pastor, não era coisa para dizer em culto. Bom, meu irmão, se eu não for tirar o que é amaldiçoado, se eu não for tirar o que é o anátema, Deus não tem como trabalhar. Entenda, o anátema na vida de muitos, isso pelos casos que ajudamos a tratar. Pornografia, irmãos. Misericórdia. Hoje, com essa tecnologia, com a internet, ela é uma ferramenta muito boa para quem usa para as coisas. Agora também, gente, está a um clique para as coisas ruins. E se você não tem controle, se você não tem domínio sobre estas coisas, e se isso te controla, isola isso, irmãos. Tira. Como é que eu posso viver sem isso? Bom, há 15, 20 anos atrás, vivia ou não vivia sem? Sim ou não? Minha filha estava fazendo um trabalho lá e copiando. Eu falei assim: gente, olha, tudo facinho, mastigado hoje. Ela disse: facinho, eu já copiei umas 15 páginas aqui. Minha mão está até doendo. Eu falei: minha filha, hoje você digita, você procura, vem tudo. Sabe o que seu pai fazia? Seu pai ia para a biblioteca. Ela não era assim, gente. Eu ia para a biblioteca. Chegava lá e procurava os livros, sentava e ia começar a ler, livro por livro. Aí você pegava 3, 4, 5 livros, comparava, resumia. Você passava uma manhã e uma tarde na biblioteca para fazer um trabalho. Hoje você digita 2 palavrinhas, vem tudo ali, irmãos. Facinho, facinho. É uma ferramenta boa? É. Mas também é uma ferramenta que, se não for bem usada, traz o que? Malefício, traz maldição. E isso está aprisionando muita gente, irmãos. Imagina-se, pastor, isso é os jovens. Engano seu. Engano seu. São jovens, pastor, jovens. Engano seu. Pessoas casadas. Aí ele olha para o Senhor e fala assim: eu não sei o que está acontecendo. Por que essas coisas estão vindo sobre mim? Espera aí. Os dias estão passando. A coisa está afunilando. Você vai ficar segurando essa maldição? Porque isso funciona como um vício. A pessoa se arrepende, pede perdão, e ali é o quê? 8 dias, 10 dias, vai bem, ela vai bem, 10 dias, daqui a pouco começa: Deus do céu, ai meu Deus, não quero mexer com isso, ai meu Deus, desse jeito. É
igual a pessoa que ela vai para o centro de recuperação. Foi, usou drogas e tal. Aí ele está ali dentro, às vezes toma um remédio meio complicado, em sossega-leão, para quê? Para tirar aquela estiga. Tal. E aí passa um dia, 2, a pessoa vai acalmando, 3, uma semana, dura, um mês. Aí ele começa, estou há 30 dias, 1 hora, 24 minutos e 35 segundos limpo. Estou há 31 dias limpo, estou há 60 dias limpo, estou há 92 dias limpo. E ele sai como se estivesse o quê? Recuperado. Ai, não quero mais isso, não, estou livre, eu conheci Jesus, Jesus me libertou, e isso e aquilo outro, e tal, e tal, e tal. Mas, meu irmão, um encontro com a mesma turma põe tudo a perder, porque o vício permanece, o organismo ainda pede. Assim a pornografia também, do mesmo jeito. Então, se está te fazendo mal, isola. Ah, eu preciso. Não precisa não. Não precisa não. Pastor, nos dias de hoje, eu conheço pessoas bem-sucedidas, que o telefone é aquele pequenininho assim, ó, que para mandar uma mensagem, um SMS, é uma guerra, mas é aquele que ele usa. Pastor, primeiro, porque se eu ficar parando para ver o WhatsApp o dia todinho, eu não ando. Não dá. Não dá. Você vê a pessoa que manda uma mensagem para você, aí fala assim: poxa, fulano está online e não me responde, está online. Mas o fato de estar online não quer dizer que o camarada está com o celular na mão. Eu não sei como é que funciona isso direito, mas tem hora que não dá, tem hora que não tem condições. Então o celular da pessoa assim, eu não tenho. E a pessoa bem sucedida, como é que vive sem? Como é que a empresa caminha? Como é que anda? Sabe? Então, gente, tira o que não está agradando a Deus. O Acã foi vendo o negócio afunilar. Onde estava a capa babilônica? Na sua tenda. Onde estavam as moedas de prata? Na sua tenda. Aonde estavam a cunha de ouro? Na sua tenda. Estava tudo ali, gente, escondido. Não é coisa pouca não, gente. E por aí você vai então observando e vendo o que é que está fazendo Deus, irmãos, não poder trabalhar, sabe? Porque ele viu muita coisa ruim acontecer, mas continuou com aquilo que? Escondido. Deus não estava condenando o erro do Acã, mas Deus condenou ele não abrir mão daquilo que era errado, em prol de uma vantagem própria, de um lucro, de algo que ele poderia receber, tá? Então Deus não lhe condena se você talvez tenha errado. Deus não nos condena, mas Ele está dizendo: deixa isso, joga isso fora, tira isso de você, porque isso vai te fazer ter derrotas ainda maiores. Então o Acã, gente, não falou. Aí diz aqui, nós paramos no versículo 21, né? 22. Não, eu estou aqui no capítulo 8, já que é aqui. 22. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata e o ouro debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e os filhos de Israel, e a deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos, as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinham levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste?
o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram com fogo, e o apedrejaram com pedras. É melhor apresentar a capa babilônica hoje, a cunha de ouro hoje, as moedas de prata hoje, do que se chegar no eventual momento aí, irmãos, do Senhor chamar e não ter mais solução. O Acã viu a coisa acontecendo, sim ou não? Quando tomou a tribo de Judá, ele já devia falar: epa, está tudo aqui, não quero mais. Mas ele ocultou, porque imaginou que não chegaria a ele, e chegou, meu irmão, e chegou. Aí depois disso, no capítulo 8, aí no verso 1, diz o que? Depois que ele tirou, 8:1, então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espante, toma contigo toda a gente de... Os espias falaram para ir quantas pessoas? Os espias falaram para ir quantas pessoas? 2 ou 3? Já era o que? Suficiente. Olha a visão de Deus, pega quantos? Todo mundo, toda a gente de guerra. E levanta-te, sobe a Ai, e olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. E ali, gente, Josué tem vitória nesse capítulo contra a cidade de Ai. Agora, olha o capítulo 10. E aqui que está, irmãos, sabe, capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas que estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade, o que, gente? Grande, como uma das cidades reais, ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram o que? Valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e faremos a Gibeão, e firamos a Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Aí você percebe no capítulo 6 que Josué faz o que, gente? Peleja contra estes 6 reis e vence os 6 quando socorre Gibeão. Por que eu estou dizendo isso? Se Deus permite que que Josué vence a batalha contra Ai e vai para a batalha contra esses 6 reis que eram os próximos, a derrota de Josué seria maior ou menor? A derrota seria o quê? Maior. Então Deus permitiu que eles fossem feridos e Ai, caíram quantos? 26. Para que eles não fossem destruídos aonde? Já em onde seria a futura Jerusalém. Então, quando Deus não permite que Josué vença na cidade de Ai, Deus está livrando Josué. E Josué está lá: meu Deus, eu não aceito e tal. Não. Se algo não saiu como você esperava, pergunte ao Senhor Deus: o que está acontecendo, Senhor? Por que isso me sobreveio? Por que isso aconteceu? Não assuste com ardente prova. Não fique chateado, sabe? Deus quer te aperfeiçoar, porque a vitória que Deus tem para você é muito grande. É muito grande. A vitória que Deus tem para aqueles que nele esperam é grande. Então Deus hoje te aperfeiçoa para te fazer vencer amanhã. Pastor, estou tão triste porque aconteceu algo que eu não esperava, tive uma derrota. Levanta a cabeça. Deus não esqueceu de você, a promessa dele continua valendo. Ele não te abandonou, não.
Mas se Ele não permitiu que você vencesse aqui, volte, reveja. A sua batalha mais à frente será muito maior. Então Deus precisa que você aqui vença, estando de acordo com a vontade dEle, para que amanhã você não seja totalmente destruído. Então Deus está trabalhando, está nos mostrando as coisas. Não perca a visão. Viva para a glória de Deus. Ele vai te abençoar em nome de Jesus.